Olá, tudo bem? Que bom que estamos aqui juntos para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia para lermos a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem de Deus. Pois bem, eu quero pensar com você no tema não as obras, sim a graça. É interessante que essa carta aos Efésios fala sobre a vida prática em Cristo. Ele repete 35 vezes esse termo, em Cristo, porque a nossa vida, a vida de um cristão, só pode ser em Cristo. Logo na introdução, o autor ele fala sobre a lei e a graça. É interessante que a lei foi até Cristo, Cristo cumpriu a lei, e no início do cristianismo havia uma confusão se os cristãos deveriam ou não cumprir a lei. Então, eu quero pontuar essa questão da lei e essa questão da graça. A lei apontava o nosso pecado. A graça é o favor imerecido de Deus. São duas coisas bem diferentes. A lei serviu como um aio, mostrou o caminho, nos conduziu até Cristo. Agora Cristo, ele veio, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e nos deu esse presente imerecido, que é o significado da graça. O texto também nos aponta sobre seitas evangélicas. Nós, no estudo passado, vimos que seita é aquilo que acrescenta, diminui, divide ou multiplica a palavra de Deus ou Cristo. E ele apresenta aqui que muitas igrejas evangélicas têm colocado, além de Cristo, obras a serem feitas para a salvação. É interessante que algumas estão se apropriando até da cultura judaica, trazendo elementos judaicos para dentro dos cultos cristãos, o que não tem nada a ver conosco. A lei, então, ela não pode ser essencial para a salvação. Ela foi aio somente, nos conduziu. O que é essencial para a nossa salvação é a graça, que é conquistada mediante a fé em Cristo Jesus. Uma pergunta: nós somos cristãos, vivemos pela graça, ou somos judeus, vivemos pela lei? Em primeiro lugar, houve uma busca inadequada. O próprio apóstolo Paulo, ele buscou a salvação durante muito tempo através da lei. Quando ele conheceu a graça, ele viu que tudo aquilo que ele fazia não significava nada. Ele aponta até que era como um esterco, para valorizar a graça, a salvação em Cristo Jesus. A justificação, ela não ocorre na lei. A justificação, ela ocorre na graça. Foi Cristo que pagou o preço dos nossos pecados. A lei, então, ela era transitória. Ela criava uma consciência do pecado, como vemos em Romanos 3:20 e também em Romanos 7:20. Também é interessante que o estudo aponta para Cristo, que Cristo é o fim da lei. Quando se cumpre em Cristo, quando Cristo cumpre tudo aquilo que a lei pedia, se encerra a questão da lei agora para todos aqueles que crêem. É interessante observarmos também que somos salvos pela graça. Muitas vezes nós falamos assim: você foi salvo pela fé. Não, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus.
A graça, o favor imerecido de Deus, o presente merecido de Deus, Ele olhando para nós, olhando para dentro de nós, Ele tendo miséria, enxergando a miséria da córdia nossa, enxergando a miséria do nosso coração. Ele viu então que nós não conseguiríamos a salvação sozinhos e Ele providencia, faz o plano perfeito, o plano da salvação, o plano com o seu Filho que veio morrer e nos salvar. Você já parou para pensar que nós vivemos diante da tripla humilhação de Deus? Veja bem, quando Deus criou o homem, Ele sabia que o homem ia pecar. Olha, Deus perfeito cria algo que se tornaria imperfeito. E Ele sabia que nós iríamos destruir a natureza. Ele criou a natureza e sabia que nós iríamos destruí-la. Também nós vemos a humilhação de Cristo, saindo da tua glória, nascendo na barriga de uma mulher e durante a sua vida aqui cresceu e depois sofreu e foi humilhado por nós. E por último, o Espírito Santo mora em nós e Deus já sabia que nós iríamos continuar a pecar. A tripla humilhação de Deus. A Trindade foi e é humilhada por nós. Só a graça para nos salvar, porque as nossas obras com certeza não conseguiria. Então observa, é interessante notarmos que as obras não salvam. Por que fazemos obras? Fazemos obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. Fazemos obras porque amamos a Deus e quem ama a Deus tem um coração que ama o próximo. Fazemos obras porque amamos os nossos irmãos, amamos o próximo. E para concluir, eu quero deixar para você o resumo desse estudo. Para pensar e agir, guarde essas 3 lições. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei, como vemos em Romanos 3:20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei é somente para apresentar o nosso pecado. Segundo, somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece e nós a possamos pela fé. E por último, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, como está em Efésios 5:2. Veja bem, a salvação sempre foi pela graça. A salvação sempre esteve em Cristo Jesus. Aqueles que viviam antes de Cristo, eles tinham fé na graça que viria, no Messias que viria, no presente de Deus que viria. E nós que estamos aqui após a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, nós somos salvos também pela graça, mediante a fé em Cristo que veio. Que Deus te abençoe abundantemente, que você continue buscando cada vez mais a Deus através do estudo da palavra e através do relacionamento íntimo com Ele. Que possamos continuar vivendo o resumo dos mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que é justamente o tema da cruz. Um forte abraço.